Vamos lá, quarto ano, agora para a aula de História, né? Livro de História, página 78. A imigração. Com o crescimento da produção de café, os cafeicultores necessitaram de mão de obra em suas fazendas. Devido à grande procura, o governo brasileiro passou a fazer campanhas nos países europeus com promessas de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento, incentivando a vinda de imigrantes. Estima-se que entre 1891 e 1900 o Brasil tenha recebido aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Eles formariam a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras de café. As principais capitanias com fixação de imigrantes europeus no século XIX. Muitos imigrantes chegaram no Brasil no fim do século XIX e no início do século XX. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países. Eles vieram da Europa, da Itália, da Espanha, da Portugal e da Alemanha. Da Europa não, da Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil foi para a região sul, pois o governo estava distribuindo lotes de terra para quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café de São Paulo. Aí nós temos aqui os italianos, né? Como a vida na Itália estava muito difícil, os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhorar sua situação. O trabalho nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes, eles pegavam tudo de que precisavam nos armazéns dos próprios patrões nas fazendas. O acerto de contas era feito na época da colheita, mas como os patrões exploravam o preço dos produtos, visto que os imigrantes não tinham outro local para conseguir aquilo de que precisavam, começaram a passar por grandes dificuldades financeiras. Os portugueses e espanhóis. A maioria dos portugueses e dos espanhóis foi morar nas cidades. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, conseguiram montar negócios e compraram imóveis para alugar. Muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias. Da mesma forma que os portugueses, os espanhóis também trabalharam na agricultura e na indústria, além de terem sido os grandes responsáveis pelo transporte de mercadorias. Os alemães. Muitos alemães foram para os estados do sul, influenciados pelo clima. Esses imigrantes dedicaram-se às atividades de agricultura e pecuária. Na agricultura predominava a policultura, ou seja, o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias próximas. Na pecuária exploravam-se o couro, a carne, a carga e a montaria dos animais. E outros imigrantes que vieram, outras etnias também vieram para o Brasil, mas em menor quantidade. Os turcos, os sírios libaneses, judeus holandeses, ucranianos, suíços, Muitos turcos e sírio-libaneses dedicaram-se ao comércio pelas cidades do interior do Brasil. Outros se fixaram nas cidades, ainda mantendo o comércio como principal forma de trabalho. Imigração ou emigração e emigração são palavras que descrevem o fluxo de pessoas em um país. Imigração é a entrada de estrangeiros no país e emigração é a saída. Imigração, entrada. Emigração, saída de pessoas de seu país. Ok? Então vamos para a atividade. Decifre aí os códigos, e descubra as palavras na primeira questão. Na segunda questão, quais foram os incentivos do governo para atrair os imigrantes para o Brasil. Terceira, pesquise qual é o sentido da palavra migração. Quarta, sabemos que no início entre 1880 e 1889, muitos imigrantes europeus vieram trabalhar no Brasil. Quais foram os países que tiveram maior fluxo de imigrantes nesse país? Eu acabei de falar no texto, Próximo. Observe o mapa abaixo e pinte as regiões de fixação de imigrantes europeus no século XIX. Você vai pintar os estados para onde eles foram.
Depois você vai pesquisar em revistas, jornais ou internet imagens que representam a influência cultural e econômica que os imigrantes trouxeram para o Brasil. Na sétima, você vai ler os itens e vai marcar as respostas corretas. A região sul foi a região onde a maioria dos imigrantes iniciou o seu trabalho. Para povoar a região sul, o principal objetivo do governo era doar terras para quem quisesse plantar, né? E na fazenda de café em São Paulo, os imigrantes que tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar lá, certo? Na oitava, você vai numerar as afirmativas de acordo com a sequência dos fatos do texto, né? O que aconteceu primeiro, depois o segundo, terceiro e assim vai. Na nona questão, você vai escrever aqui o nome desses povos, né? E na 10ª questão, você vai observar a imagem e vai responder as questões abaixo. Tá bom, gente? Então, até amanhã, gente.